Repetindo aqui o exercício, certo? Passado, primeira questão: em um recipiente industrial a temperatura varia de 20 a 220 graus, certo? A custa da transferência da quantidade de calor de 2.000 calorias. Lembre-se, capacidade térmica, certo? É o valor da quantidade de calor sobre a variação de temperatura, ou seja, maior menos a menor. 200 menos 20, 200. E aí, como era 2.000 sobre 20, 10 quilocaloria. Por quê? Porque é quilocaloria aqui que está definido, certo? Por grau Celsius. Beleza? O corpo de massa 30 gramas deve receber 2.100 calorias para que essa temperatura se eleve de menos 20 para 50 graus. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico, certo? São duas coisas: capacidade térmica, calor específico. Primeira, capacidade térmica, que é justamente a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. 2.100 graus, 100 calorias, certo? É a quantidade de calor e a variação de menos 20 para 50. Então é 50 menos 20, fica 50 mais 20, que dá 70, igual a 30 calorias por grau Celsius. E o calor específico, certo? É a capacidade térmica sobre a massa do corpo, certo? Então, ó, 30, que foi o resultado que a gente achou da capacidade térmica, sobre 30 gramas que ele tinha. Então, dá 1 caloria por grama de grau Celsius, certo? No terceiro, ele tem uma tabela onde ele oferece a massa de 5 objetos diferentes, cada um com seu calor específico e a sua massa. Aí ele quer que a gente faça simples o cálculo da capacidade térmica de cada um deles. E simplesmente pegamos essa fórmula aqui de capacidade térmica, fizemos meios por extremos. Então a capacidade térmica fica massa vezes o calor específico de cada um. E aí são feitos os cálculos, é só conferir aqui sobre o que você já fez. Certo? Deixa eu olhar para a próxima tabela. Na verificação fornece-se 250 calorias de calor no corpo, em que sequência a temperatura aumenta de 10 para 60 graus. A gente determina a capacidade térmica. Quantidade de calor oferecida, 250 dividido por 60 menos 10, 50, dá 5 calorias por grau Celsius. Tá? Ao receber 200 calorias no corpo de 60 gramas, aumenta-se de 20 para 100. Mesma coisa. A gente pega a quantidade de calor, divide pela temperatura, variação, 100 menos 20, 80. Tá? Dá 3 calorias e pega essas 3 calorias, divide por 60, dá 5 vezes 10 a menos 2, ou 0,5, dá no mesmo, tá? E a mesma coisa feita com os outros, beleza? Apenas, por enquanto, a gente vê só a troca de calor e a fórmula geral da calorimetria, certo? Substituindo tudo aqui, a gente acha que a quantidade de calor, certo? Que é a fórmula geral da calorimetria, é dada por uma massa vezes a capacidade térmica do calor específico, vezes o delta e a variação de temperatura, certo? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, certo? Então, ó, essa equação nos fornece a quantidade de calor sensível trocada por um corpo de uma determinada massa, tendo calor específico a sofrer variação. Sendo, como eu falei, calor específico ele é uma característica da substância, então é um valor fixo. A gente pode dizer que a quantidade de calor sensível é diretamente proporcional à massa, ou seja, quanto maior a massa, mais calor a gente precisa para trocar, certo? E a variação de temperatura sofrida por ele. Observe sempre, ó, que a variação de temperatura, quando esse calor for maior que zero, o calor ele é recebido. Quando esse calor for menor que zero, ele vai ser perdido, certo? Então essa é a questão do quantidade de calor. Maior que zero, recebido; menor que zero, esse calor é perdido. Beleza?
E aí a gente vem para a questão das trocas de calor. Tendo dois corpos de temperatura diferentes, a gente já viu, né? Quem tem a temperatura maior vai transferir a temperatura para quem tem menos, até que eles fiquem em equilíbrio térmico, até que os dois se... Durante esse intervalo em que houve a troca, o primeiro corpo, que tem mais temperatura, perde para quem tem menos temperatura. Ou seja, a quantidade de A é igual a menos a quantidade de B. Quando há o equilíbrio, certo? A soma dos dois calores, eles devem ser igual a zero, certo? Quando dois corpos trocam em calor de si, até estabelecer o equilíbrio, é nula a soma das quantidades de calor trocadas por eles, certo? O líquido A a 40 graus, certo? Ao ser misturado com o líquido de 20, fornece calor a ele, de modo que as substâncias dois têm temperatura de equilíbrio, de 40 e 20, que no caso é 32. A gente vai ver isso depois, certo? Então a gente vai ver as questões e aí a gente passa nas revisões, beleza? Um abraço.